E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana Stuck e esse é meu vlog Diz Aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz um bolo colorido. Então vamos conferir? Bom pessoal, como estávamos sempre tripé, a gravação ficou um pouquinho tremida, mas vamos lá. A gente vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 2 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 2 xícaras e meia de água quente, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de chá de essência de baunilha. Bom, primeiro a gente vai colocar os 2 ovos, as 3 xícaras de farinha de trigo, o açúcar, a essência de baunilha numa colher de chá bem cheia e o óleo. Depois que a gente dá uma mexidinha, coloca o bicarbonato de sódio e uma pitadinha de sal, não precisa ser muito. Por fim, a água quente. O fermento nós colocamos depois de mexer um pouco a massa, até ela ficar um pouco consistente, meio homogênea. Como em casa eu não tenho batedeira, eu fiz no muque mesmo, mas claro que uma batedeira vai ficar bem mais fácil. E quando você achar que a massa tá quase no ponto de parar de mexer, com uma consistência boa, a gente coloca o fermento. Aí vai mexer mais um pouco e quando a massa estiver homogênea é porque ela tá pronta. Pra gente colorir, vamos precisar de um recipiente para separar as cores. Eu vou usar copo plástico, que é mais simples e era o que eu tinha em casa. Mas se você tiver tigelinha de plástico também, fica melhor para misturar. Como são 6 cores, eu tenho um copo para cada cor. Você vai tentar preencher todos com a mesma quantidade de massa. Eu prefiro fazer isso usando uma concha, que é mais fácil. Mas isso não impede de fazer um pouco de meleca, assim, na mesa e tal. Mas ajuda, é mais fácil. Então, em cada copo você vai colocar o corante com as cores da sua escolha em cada parte da massa. Eu não tenho exatamente uma quantidade de gota para cada um. Você vai colocar o suficiente para ficar num tom que você acha que ficou bom. Quanto mais forte o colorido, melhor vai ficar depois que a massa assar. Porque quando a massa assa, ele perde um pouco de cor, então eu coloco bastante. É importante mexer bem para a cor misturar com a massa e não sobrar nenhuma massa em branco. Depois que você acaba de fazer todas as cores e limpa a mesa que estava suja, e tá na hora de juntar tudo. Mas antes de juntar, você precisa untar a forma que você vai colocar a massa. Então você pega a forma redonda, aí você só precisa de um pouco de margarina, que eu passo no papel toalha para ficar mais fácil de espalhar. E com ele você passa em toda a superfície que vai a massa do bolo na forma. E depois cobre com a farinha de trigo. Primeiro você vai colocar na forma a cor que você quer que fica na lateral do bolo. Eu escolhi o vermelho, então eu vou centralizar ela bem no meio da assadeira e despejar. Você não precisa espalhar, ela espalha sozinha.
Aí a seguinte cor, você vai fazer a mesma coisa, vai centralizar ela na forma e colocar por cima da outra, que ela vai se espalhando sozinha. E aí você vai fazendo isso com todas as cores. Quando termina, é só levar para o forno com cuidado para que a massa não se misture. E é bom você já deixar o forno aquecido um pouco antes, entre 180 e 200 graus. Assim, quando você colocar o bolo, ele vai ficar pronto em média num período de 30 minutos. Aí, passando o tempo, você pode fazer um furinho com um palito de dente ou com um garfo para ver se a massa não está grudando no palito ou no garfo, para saber se o bolo está pronto. Depois que ele esfriar, a gente vai virar ele numa travessa e eu tento virar ele rápido para ele não quebrar. O meu saiu um pouco rachado porque a nossa produtora é um pouco apressada e o bolo não estava frio totalmente. Mas se você esperar ele esfriar, ele fica certinho. No tempo que eu esperei o bolo ficar pronto, eu preparei um brigadeiro para fazer a cobertura. E você pode fazer com a cobertura que você quiser. Eu também decidi fazer com uns confetes coloridos para ele ficar bem bonitão. E no fim, ele fica o bolo colorido. E aí a gente vê ele por dentro. Bom, esse foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. O meu bolo ficou muito bom. Sério, gente, ficou muito bom. Minha irmã já comeu, já veio falar que tava bom também. Bom, então não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um joinha, compartilha, entra na minha página do Facebook também. Também tenho Instagram, vai estar tudo aqui embaixo pra vocês. E é isso aí, até a próxima. Ah, eu também quero. Vai ficar querendo.